João, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 38. Aleluia. Amém? Capítulo 19, um capítulo antes, nós vamos entrar no 20 também. A partir do versículo 38 do capítulo 19, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo do judeu, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Agora sim, no capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabendo onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, em outras traduções diz dobrado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém? Glória a Deus. Se sente dando glória a Jesus, porque Ele está nesse lugar. É algo muito interessante que nós acabamos de ler nesta passagem do livro de João, o discípulo a quem o Senhor amava, aquele que a palavra revela que era tão íntimo de Jesus, que em todos os lugares onde o Senhor Jesus estava, João, ele não ficava igual aos demais, José dos Santos. Todos os outros discípulos ficavam ao redor do Senhor Jesus, ouvindo a sua ministração, mas João não. João era íntimo demais. João tinha tanta intimidade com Jesus, que ele se escorava em Jesus. Ele ficava abraçado como uma criança a Jesus. Na ceia do Senhor tem uma revelação mais profunda ainda. Diz que João, durante a ceia do Senhor, a última ceia que o Senhor celebrou com os seus discípulos, João estava com a sua cabeça prostrada no seio do Senhor Jesus. Ou seja, estava ali triste, entristecido, abatido, porque ele estava sentindo a dor que o Senhor sentiu naquele lugar. Aquela noite não era uma noite qualquer, era um
dos momentos mais obscuros da humanidade naquela época. Foi um dos momentos mais terríveis da humanidade naquela época. O Senhor Jesus revelou para os seus discípulos, primeiro, que ia ser traído por uns do que ali estavam, por um do que ali estavam se consagrando com Ele, compartilhando de algo que nós repetimos até o dia de hoje, compartilhando do seu corpo, compartilhando do seu sangue, compartilhando das suas últimas palavras, enquanto homem que andava nesta terra. Era um dos momentos mais difíceis, porque o Senhor, já nesta mensagem, já nesta passagem da Santa Ceia, mostra algo que nós muitas vezes, irmã Eva, irmã Célia, irmã Iranete, não percebemos: a astúcia, a ousadia do diabo, a ousadia do demônio. E olha que isso já vem sendo ousado desde os primórdios. Deus, Ele nos deu uma revelação, onde a palavra diz, no livro de Gênesis capítulo 3, que era o próprio diabo que tinha assumido a forma de serpente para enganar Eva, para que ela desistisse do propósito, irmã Célia Regina, saísse do foco daquilo que o Senhor tinha programado para eles. Olha a astúcia do inferno, porque a palavra diz que ali era um lugar preparado, irmã Eva, foi um lugar consagrado, feito pelas próprias mãos do Criador, pelas próprias mãos de Deus. Era um lugar tão especial, era um lugar tão santo, tão preparado, que quando os homens pecaram, quando Eva e o seu esposo Adão pecou, a palavra diz que eles foram expulsos daquele lugar por causa do pecado, e o Senhor colocou um anjo, um arcanjo, guardando a porta, guardando a localidade, para que ninguém jamais encontrasse, a não ser que fosse a vontade de Deus. Ou seja, um lugar santo, era um lugar onde o Senhor próprio preparou. Foi ali que o homem surgiu, foi naquele jardim preparado pelo Senhor, onde o homem foi feito do barro. Depois o Senhor viu que não era bom ele estar só, e da costela dele fez a mulher naquele jardim. E veja só, no jardim de Deus, no lugar da criação de Deus, o diabo entrou. O diabo conseguiu entrar, e a mesma astúcia, a mesma ousadia ele mostrou na Santa Ceia, no lugar onde o próprio Jesus estava ministrando a palavra, onde o próprio Jesus estava se revelando para os seus discípulos, estava contando o que ia acontecer horas depois. Quando saíram daquela ceia, ele foi para o Getsemane, ou Getsemane, quando alguns costumam chamar. Foi chorar, foi se entristecer. Na mesa da Santa Ceia, o diabo também entrou, o diabo também conseguiu brecha, o diabo também conseguiu influenciar alguém que era íntimo do Senhor Jesus, alguém que era participante das coisas que ele fazia nesta terra. Então esta mensagem ela já vem nos trazer uma revelação muito forte, para que a gente não fique despercebido, para que a gente não baixe a nossa guarda, para que a gente não dê brecha, para que a gente não dê espaço, para que a gente esteja sempre em constante oração, porque o Senhor ele nos chama para ser soldados, e soldados jamais, mesmo quando eles estão enquartelados na sua base, dentro do seu quartel, mesmo ali, eles estão em prontidão, pronto para quando vier o ataque do inimigo, para quando vier a investida do inimigo, naqueles momentos ele já sair guerreando. Então o Senhor, ele nos chama para ser soldado. Então você não pode, em hipótese alguma, baixar a guarda, abrir brecha e achar porque o diabo ele não está fazendo nada, não está aparecendo nada aos seus olhos. Isso não quer dizer que ele não esteja agindo, isso não quer dizer que ele não esteja tramando, isso não quer dizer que ele não esteja ali arquitetando algo para
contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua casa, contra a sua igreja, contra a sua residência. Então abra os seus olhos, não dê brecha. Quando chegarem em casa, fiquem atentos. Nós cristãos, nós temos que começar a enxergar todas as coisas nas nossas vidas, irmã Eva. Elas têm que ser enxergadas sempre pelo lado espiritual. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a palavra diz que naquele momento o Espírito Santo ele já começa a habitar dentro de nós, ele já começa a gemer, a chorar, né? A interceder pelas nossas vidas. Então nós já passamos a ser tricotomistas, que é o que a palavra nos ensina a crer. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito que habita dentro de nós. Então nós temos que começar a entender que todas as coisas, do momento em que nós abrimos os nossos olhos até o momento em que nós vamos repousar, dormir, tem que ser vista pelo lado espiritual. Os problemas, as alegrias, as frustrações, as contendas, as investidas, os programas de TV, o passear, o seu trabalho, a sua escola, a sua casa, a sua família. Veja tudo sempre pelo lado espiritual. Esteja atento às coisas que o inimigo possa estar tentando fazer para separar, para trazer contenda, para trazer coisas que não provêm da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, a palavra diz que logo no outro dia, o Senhor já amanheceu encarcerado. Foi-se a última ceia do Senhor. O Senhor deu as últimas instruções ao seu discípulo. Naquela noite ele foi traído. Naquela noite ele foi julgado de uma forma aí contraditória, não condizente, porque ele não tinha transgressão, ele não tinha pecado, mas mesmo assim ele foi condenado à crucificação. Muitos dos que gritavam Hosana, muitos dos que gritavam Salve Jesus, muitos dos que estavam lá, irmão Luiz Paulo, quando o Senhor entrou em Jerusalém, que colocaram aquelas pérolas, galhos de coqueiro, de bananeira para o Senhor passar, para que os seus pés nem pisassem no chão. Aqueles que estavam dizendo glória a Deus, e está entrando aqui o Filho do Senhor Jesus. Muitos dos que estavam ali aplaudindo o Senhor eram os mesmos que estavam no dia do seu julgamento dizendo crucifica. Então também nós trazemos outra lição aí, que Jesus está descendo um rolo muito grande esta noite neste lugar. Os mesmos que aplaudiam Jesus na entrada de Jerusalém eram os mesmos que estavam gritando para que ele fosse crucificado. Então o Jesus que andava como homem naquela época estava ali entregue aos seus algozes, foi crucificado. E nós lemos no versículo 19, onde havia um discípulo que era oculto, um discípulo onde a palavra não falava sobre ele, a não ser nesse versículo que nós acabamos de ler. Ninguém sabia de José de Arimateia. Era um homem que adorava o Senhor, amava o Senhor Jesus, mas ele tinha medo de ser descoberto, ele tinha medo de ser perseguido, mas adorava o Senhor de uma forma que quando o Senhor foi crucificado, ele intercedeu junto a Pilatos, junto a Herodes, para que o corpo de Jesus não fosse tratado como os ladrões que estavam naquela cruz junto com ele. Pela misericórdia do Senhor, o coração daqueles homens concederam para que José de Arimateia tirasse Jesus daquele lugar e fosse colocado em um túmulo vazio, novinho, onde ninguém jamais tinha sido sepultado, enterrado naquele lugar. Mas o que a palavra que nós lemos aqui tem a ver com o último versículo que nós lemos. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós falamos de algo que nos chama a atenção. Os lençóis onde o Senhor foi enrolado, o Senhor ele teve um tratamento diferente do Senhor. O Senhor ele foi sepultado de forma diferente. A palavra fala que outro discípulo, nós lemos já nos últimos versículos do capítulo 19, outro discípulo trouxe especiarias, perfumes, ungüentos para tratar, limpar as feridas do Senhor Jesus.
E a palavra diz que ele foi enrolado em lençóis, irmã Célia Regina, mas o seu rosto não foi coberto. A palavra diz que no seu rosto foi colocado um lenço. Mas por que o lenço? Porque nós lemos quando Lázaro foi sepultado, e nós já pregamos sobre isso aqui, diz que até a cabeça de Lázaro foi coberta, foi enrolada, mas de Jesus não. E o mais interessante é que no penúltimo versículo que nós lemos diz que os lençóis estavam no chão, mas o lenço estava dobrado em um lugar à parte. E isso me chamou a atenção nesta tarde de hoje, quando eu estava meditando em que palavra trazer para este lugar. E eu gostaria de dizer aos irmãos que tudo que acontecia, tudo que o Senhor fazia, que se destacava na palavra, tinha um motivo, tinha uma simbologia, era uma mensagem que Deus queria deixar para aqueles que o seguiam, ou que sabiam do seu poder e da sua força. Tanto que no último versículo diz: então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Vamos relembrar, nós lemos, mas não custa nada relembrar. A palavra diz que as Marias saíram de madrugada em direção ao sepulcro de Jesus. Quando chegaram naquele sepulcro que estava lacrado por ordem do imperador, para que ninguém usurpasse, porque eles já sabiam que o Senhor Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então o túmulo do Senhor foi lacrado e selado com selo imperial, para que ninguém tivesse a ousadia. Além disso, ainda colocaram soldados, centuriões para guardar aquele lugar, para que ninguém entrasse lá e usurpasse o corpo de Jesus e ali fizesse um alarido, ou seja, um barulho na cidade que Jesus havia mesmo ressuscitado. Mas nós lemos que quando as Marias chegaram lá e o sol ainda estava raiando, algo estava diferente. A pedra que lacrava o túmulo já não estava mais lá, ela estava partida, ela estava dividida em duas partes. Os centuriões que estavam lá guardando o túmulo não estavam mais lá. Os homens que estavam guardando o túmulo de Jesus já não estavam mais ali, atentos às coisas que estavam acontecendo. E as Marias se desesperaram, porque quando elas não entraram, a Bíblia diz que elas olharam de fora, mas não tiveram coragem de entrar. Então a palavra diz que quando elas olharam para dentro e não viram o corpo de Jesus, que elas mesmas viram sendo colocadas nos 2 dias anterior, se desesperaram e correram para onde os discípulos estavam, reunidos e separados. E chegou lá e disse: João, Pedro, Jesus ele não está mais no seu sepulcro. Jesus não está mais lá onde nós colocamos ele na sexta-feira. Jesus não está mais lá naquele lugar onde nós sepultamos, guardamos o seu corpo, cuidamos do seu corpo. Fala a palavra e nós lemos aqui, já no primeiro versículo do capítulo 20, que Pedro e João saíram desesperados para ver o que estava acontecendo. Mas em um momento, e isso é interessante também, um dos dois diminuiu a passada. Pedro, que era o mais bravo, o mais sisudo, o mais forte, diminuiu a passada, certamente cansou. E o discípulo que mais o amava, como a palavra mencionou, ou seja, João, chegou primeiro. E a palavra diz o seguinte, que João chegou, mas também não teve coragem de entrar. Ficou na porta do túmulo, ficou olhando de fora. E a palavra diz que João percebeu que os lençóis que haviam enrolado o Senhor Jesus estavam soltos, estavam ali amontoados ao pé da pedra onde deitaram Jesus. Aí a palavra diz que em seguida chegou Pedro, e Pedro era forte, robusto, não tinha medo de nada. Pedro entrou, os outros ficaram fora, as Marias e João ficaram fora. Pedro entrou. Quando Pedro entra e olha para todos os lugares, não vê o corpo de Jesus, nem sinal de que outra coisa houvesse ocorrido naquele lugar, ele também nota que o lençol de Jesus, que enrolava Jesus, estava amontoado perto da pedra. E ele, quando olha, vê que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado.
Agora veja como é que Jesus trabalha, Mandinal. Quando o Senhor se separou, quando o Senhor disse: hoje vai ser o meu último dia com vocês, Ele chegou para Pedro. Então por isso que foi Pedro que Deus permitiu que entrasse no sepulcro. Nenhum deles conseguiu entrar antes. João chegou primeiro. E irmã Célia Regina, João tinha intimidade. Nós lembramos aqui que João deitava no peito de Jesus. Então o que foi que impediu que João entrasse no sepulcro? A vontade do Senhor. Porque a palavra revela que na Santa Ceia, irmão José dos Santos, o Senhor, quando preparou, chegou a Pedro e disse: Pedro, reúne os discípulos, prepara a ceia, que hoje eu vou ceiar e nós vamos nos alegrar pela última vez na face desta terra. E era o costume da época. Aí você vai entender o porquê do lenço. Era um costume da época. Os servos, quando eles preparavam a ceia para os seus senhores, eles saíam do lugar onde estava a ceia. Eu digo aqueles que preparavam, não estamos falando do discípulo. Os que preparavam a ceia para os seus senhores, eles preparavam a comida, colocavam o prato, colocavam tudo ali que o seu senhor ia se alimentar, colocavam um lenço e se saíam do ambiente. Eles não podiam nem ser vistos no ambiente onde o seu senhor almoçava, jantava ou fazia as suas alimentações. Era costume da época. Presta atenção para que o Senhor revele algo muito profundo para a sua vida nesta noite de hoje. Então, tinha um costume, missionário Rinaldo. Quando o Senhor sentava na mesa, Luiz Paulo, eu digo os senhores da época, eles comiam. Quando eles se fartavam do seu alimento, eles pegavam o lenço, limpavam a sua boca. E quando eles não queriam mais se alimentar, eles amontoavam o lenço, ou seja, amassavam o lenço e saltavam em cima do prato de comida. Isso queria dizer: terminei, acabei, não tenho mais nada o que fazer. Então ele saía daquele ambiente. Aí os servos entravam, retiravam a mesa, limpavam, deixavam tudo em ordem para uma outra refeição do seu senhor. Mas tinha também outro costume. Quando o Senhor estava se alimentando, mas ele precisava sair, se ausentar por algum motivo ou outro, mas ele ainda ia retornar, ele ainda ia comer, ele ainda ia participar da ceia. Ele limpava a boca no lenço, mas ele não amontoava o lenço, ele não amarrotava o lenço, ele dobrava o lenço e colocava de lado do seu prato de alimento. E aquilo queria dizer: não mexam, tenha cuidado, porque eu vou voltar. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesta noite. Quando o Senhor, o templo do Senhor Jesus, o túmulo, melhor dizer, do Senhor Jesus foi encontrado, os lençóis estavam amarrotados, que enrolavam o corpo do Senhor Jesus, mas o lenço que cobria a sua face estava dobrado. E foi Pedro, aquele que teve a permissão de preparar a mesa da ceia, que sabia dos costumes da época, e viu o lenço pela primeira vez. E quando Pedro viu, Pedro sabia que era uma mensagem do Senhor Jesus, dizendo para que eles ficassem preparados, porque ele ia voltar. E a palavra diz que só assim João sentiu o desejo de entrar, e quando entrou também viu o lenço dobrado e também sentiu no seu coração. E a palavra diz que ele viu e creu. Então que nós possamos estar apercebidos. O nosso Senhor Jesus, ele foi morto, sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e ele deixou esta mensagem para o mundo naquele seu último ato, naquele lugar. Dobrou o lenço e deixou a mensagem: eu vou voltar. E nada pode impedir a volta do Senhor, nada pode parar o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Então que nesta noite você saia com o seu coração daqui, nesta noite transbordando de alegria. Ele foi morto, ele foi sepultado, ele foi crucificado, ele foi castigado, ele foi cuspido, ele foi injuriado, ele foi humilhado, massacrado,
mas Ele ressuscitou e falou e deixou sinais que sua volta é certa. Então que nós possamos estar preparados e atentos para as astúcias do inimigo da nossa vida, que muitas vezes faz com que eu e você esqueça que o Senhor deixou sinal, que o Senhor deixou uma mensagem que vai voltar. Amém? Fique de pé. Vamos encerrar esse culto fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela sua misericórdia nas nossas vidas, e que nós possamos estar preparados. Conto com os irmãos em oração pela vida da pastora Deus, minha esposa, pela minha vida, intercedendo pelas nossas vidas, porque nós ainda temos muito o que oferecer, muito o que fazer, mas o inimigo tem tentado nos parar. Então eu conto, assim como nós oramos por vocês, eu peço que vocês orem por nós, porque nós somos carentes de oração, não só por nós, pelo pastor César, pela pastora Cleide, por todos os líderes desta igreja que estão à frente, dos seus departamentos. Todos nós somos carentes de orações. Amém? Feche os olhos, cubra a sua cabeça, deixa eu orar por você nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pela tua misericórdia nesta noite, nós nos colocamos